Bom, noite de Natal, dia 25, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo esses dias. Na verdade, hoje de manhã eu acordei e aí eu estava orando, Senhor, o que a gente pode falar hoje? O que o Senhor quer falar? E aí o Senhor foi falando algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Abram suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 27, verso 22. O tema da nossa mensagem é o que faremos com Jesus. O que faremos com Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ele, o que você vai fazer com Jesus? Pergunte aí, o que você vai fazer com Jesus? Nós vamos ler o texto, orar e depois a gente vai meditar. Diz assim o texto. Então perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Eu vou repetir mais uma vez o texto. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Essa é uma questão que nós vamos meditar sobre ela nessa noite, da perspectiva do nascimento de Jesus. Mas antes, feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite, de maneira pessoal, que o Senhor possa trazer essa mensagem aos nossos corações, de maneira que nós possamos recebê-la com o coração aberto, com o nosso entendimento, e que nós possamos nos deixar ministrar pelo Senhor. Em nome de Jesus. Fala o nosso coração nessa noite. Senhor, se qualquer pessoa chegou triste, desanimado, preocupado, angustiado, ansioso, depressivo, que essa seja uma noite onde a gente possa encontrar paz, descanso, esperança, alegria na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bom, hoje, dia 25, uma grande maioria dos cristãos, porque a gente sabe que existe uma parcela dos cristãos que não comemoram o Natal. Nós comemoramos. Inclusive eu estava vendo ontem que havia assim, um certo debate, uma coisa saudável, nada ruim, sobre se deveríamos ou não deveríamos celebrar o Natal, se podemos ou não podemos redimir o Natal. E aí, cada um deu sua opinião e eu tenho minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal sobre redimir o Natal tem a ver com o dia 26 em diante, não com o dia 25 em si. A maioria de nós, a gente quando celebra o Natal, a gente o faz nominalmente em nome do Senhor, mas às vezes nem um culto tem na nossa casa, né? Ontem, quando deu mais ou menos 1h, a gente colocou um louvor lá em casa. Eu disse assim, agora a gente vai passar um tempo com o aniversariante, né? Se é dele, a gente vai adorar. Vamos adorá-lo. Começamos a adorar o Senhor, foi um momento gostoso. Um momento realmente de intimidade com o Senhor. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre essas questões. Mas vamos partir do princípio que a gente, independente do dia em que Jesus nasceu, e nós sabemos que ele não nasceu no dia 25, mas vamos lidar com o fato de que ele nasceu, que esse é o importante. Uma vez que Cristo nasceu, e aqui é fato inconteste, porque a história prova isso, existem mais registros históricos da existência de Jesus, por exemplo, do que da existência de Platão, que é um filósofo muito cultuado no meio acadêmico. Mas existem mais evidências da existência de Cristo do que dele, por exemplo. Mais escritos a respeito dele do que de Platão.
E então Jesus nasceu, isso é um fato histórico. A pergunta então é: o que a gente faz com Jesus? O que faremos com ele? Uma vez que você acredita, e eu sei que você acredita que Jesus nasceu, afinal de contas você está aqui, né? Porque a gente ter uma fé em Jesus implica acreditar que ele encarnou, que ele nasceu. Oi, som, vou pegar isso aqui emprestado. E que ele nasceu de Maria, e que ele é o Filho de Deus. Então a pergunta é: uma vez que você aceita e crê que Jesus nasceu, o que você tem feito com Jesus? O que faremos com Jesus? O texto que nós lemos está dentro de um contexto do julgamento de Jesus. Pilatos está diante do povo, o povo está pressionando Pilatos para que solte Barrabás e crucifique Jesus. Então Pilatos faz a seguinte pergunta: ok, eu vou soltar Barrabás, eu vou fazer o que com o Cristo, com Jesus chamado Cristo? Então Pilatos está diante de uma situação que Cristo está diante dele, e ele sabe que Cristo é o Filho de Deus, ele tem evidências disso. Porque logo, se você ler o contexto todo, a partir do versículo 11, eu não vou fazer isso para a gente ter tempo, mas eu vou citar e depois você medita sobre isso. Desde o versículo 11, quando começa o relato, em determinado momento, Pilatos diz o seguinte: olha, eu não vou entregar porque eu sei que os judeus entregaram ele só por inveja. Ele já sabia que Jesus não tinha culpa. Ele perguntou: tu és rei? E ele disse: tu dizes. Em outro momento Jesus disse: para isso eu vim, para isso eu existo, que ele era rei. Então, à medida que ele tinha um diálogo com Jesus, Pilatos ia recebendo uma revelação de que Jesus era o Cristo. Para acrescentar a isso, sua esposa, que era uma mulher temente a Deus, ela tem um sonho com Jesus e diz para Pilatos: Pilatos, não te envolve com esse homem, porque ele é um homem santo de Deus. Pilatos está cheio de evidências de que Jesus, ele é o Filho de Deus, assim como nós temos várias evidências. Embora o próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que se pode conhecer de Cristo está manifesto na natureza. Nós basta olharmos para a criação, e a criação já manifesta a sua glória. Nós temos a evidência de que precisamos, de que Cristo, ele é real. Então a pergunta é: se ele é real, o que estamos fazendo, ou o que faremos com esse Cristo que é real? Que esse Cristo que nasceu, encarnou, o verbo vivo que se tornou carne, e ele habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. O que faremos? E tem uma outra pergunta que cabe para nós como igreja: o que estamos fazendo com o Cristo que nós sabemos que nasceu? Diante disso, nós temos a certeza de que Cristo é uma escolha. Nós temos uma escolha a fazer diária acerca de quem governará a nossa vida. Irmãos, se você acredita que Cristo nasceu e que ele é realmente o Filho de Deus, e nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente, você está implicitamente e inevitavelmente diante de uma questão vital para a sua vida. Você celebra o Natal dia 25 como sendo o nascimento de Jesus, mas você não vive o restante do ano como se ele fosse o seu Senhor. Isso é um problema. E nós precisamos então começar a meditar sobre o que estamos fazendo com Cristo, não no dia 24 para o dia 25, mas o que estamos fazendo do dia 26 de dezembro até o dia 23 de dezembro do ano seguinte. Eu acho que essa é a questão vital para nós. E nós precisamos então fazer escolhas nesse espaço de tempo, que não se resumem a uma noite de festa, embora seja maravilhoso. E para falar a verdade, eu tenho percebido isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário meu pessoal. Eu percebo que a ênfase tem sido a família no Natal. Se é família, então não é Jesus. A gente precisa... E aí... Você pode ficar escandalizado, mas pastor, família não é de Deus, é de Deus, mas não está acima de Deus. Eu já preguei sobre isso, acho que semana passada.
Tem várias coisas. Teve Lucas capítulo 14, o grande banquete. Jesus chama as pessoas para um banquete que ele havia preparado tudo. E aí as pessoas começam a dar desculpa. Tem um empresário dando desculpa. Tem a pessoa que casou dando desculpa, dizendo: não, casei agora, eu preciso ficar com a minha noiva. Jesus, a Bíblia diz que o noivo ficou irado. Por mais de Deus que seja família, ela não ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Ela não pode. Aquele que ama mais seu pai, irmão, irmã, pais, filhos, do que a mim não pode ser meu discípulo. Então eu estou trazendo essa reflexão porque a gente precisa fazer alguma coisa com Cristo que nasceu. A Bíblia diz que um menino não nasceu, um filho se nos deu. Se ele nasceu, nós precisamos dar uma resposta a encarnação de Cristo, a vida dele, morte e ressurreição dele. E aí, isso é uma escolha. Muitos de nós, depois de celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, eu vou partir da premissa de que nós estamos fazendo isso. Eu vou partir da premissa de que todos nós temos, na noite anterior, ontem para hoje, nós celebramos o Natal como sendo o nascimento de Jesus. E uma vez que nós fazemos isso, a pergunta é: passaram-se as festas, o que faremos com Jesus? Ele continuará sendo motivo da nossa celebração, alegrias, e nós continuaremos nos sujeitando à sua vontade e buscando conhecer essa vontade todos os dias, para que Ele possa nos governar, porque Cristo não somente nasceu, Ele viveu uma vida que era para a gente viver, e Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Então nós temos um Cristo que nasceu por nós, viveu por nós e morreu por nós. E é incrível porque a obra da cruz, ela também age em 3 tempos: passado, presente e futuro. Porque quando Jesus morre naquela cruz, Ele morre para redimir o nosso passado. E a gente chama isso, querido, de justificação. É quando agora o meu passado não é mais visto a partir de mim mesmo, é visto a partir de Cristo. Quando Deus olha para a minha história e para a sua história, que é uma história de pecado, Ele não nos vê, Ele vê o Jesus que nasceu, viveu e morreu em santidade. Agora, Ele não só redime o nosso passado, como Ele também, Ele nos empodera para nos salvar no presente. Nós chamamos isso de santificação. É a maneira como nós devemos viver no presente, porque fomos salvos. Como salvos, no passado Ele nos justifica, no presente Ele nos santifica, e no futuro Ele nos glorifica. É quando nós recebemos a glorificação e tudo é perfeito. Temos Deus agindo em toda a nossa história, passado, presente e futuro, nascendo, vivendo e morrendo por nós. O que faremos então com Cristo? Eu vou fazer durante toda a mensagem essa pergunta: o que estamos fazendo com Cristo? O que você está fazendo com Cristo? E aí eu vou aprofundar sobre qual o significado dessa pergunta para nós nessa noite. Uma vez que Jesus, com seu nascimento, vida e morte, Ele nos salva e age em toda a nossa história. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, Ele operou uma obra completa em nós, nos salvando, atuando em todos os tempos da nossa história. E a pergunta é: como estamos lidando com esse Jesus? Porque a maioria de nós só tem lidado com Jesus como uma espécie de... como é que eu posso dizer? De gênio da lâmpada para os momentos difíceis. Agora, leia comigo Romanos 10, 9. Coloca aí na tela. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pergunta, olhe para cá, querido irmão, irmã. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo como nosso Senhor. Mas sabe como é que a igreja moderna tem olhado para Jesus? Embora Ele o seja, mas o fundamento da salvação é olhar para Jesus como Senhor. Isso implica obediência. Mas eu posso olhar para Jesus de uma outra maneira, que ela não está errada, mas não é o fundamento da salvação. É olhar Jesus como o nosso Salvador. É aquele que me salva, mas
a quem não devo obediência. Porque afinal de contas, Ele é apenas o meu Salvador, Ele não é o meu Senhor. Porque a palavra Senhor, neste contexto, está falando de domínio, autoridade, governo, ser dono. Se nós acreditamos que Jesus nasceu, que Ele é o Filho de Deus, e celebramos isso do dia 24 para o dia 25, nós devemos deixar então que Ele governe nossa vida também no dia 26 em diante. Você precisa deixar Jesus governar a sua vida o tempo todo. Nós não podemos deixar que essa sensação de que nós intelectualmente sabemos e cremos que Jesus nasceu seja suficiente para a nossa vida cristã, porque não é. Nós precisamos deixar que Ele seja o nosso Senhor. Você sabe qual era o fundamento de toda a discussão no julgamento de Jesus? Era o seguinte: Jesus é rei ou não é rei? Porque Jesus disse assim, estão dizendo lá que tu é rei, e querem te matar porque tu está dizendo que tu é rei. E aí Jesus disse, tu é rei ou tu não é rei? Ele disse, eu para isso nasci, para isso eu vim. Jesus fala isso. Então Jesus, a pergunta é, tinha uma galera dizendo, você não é rei. E Jesus estava dizendo, bom, eu sei que sou. Então, presta atenção, se o cerne da questão naquela época, no julgamento de Jesus, era se Ele era rei ou não é, não pense que mudou hoje, porque continua sendo a mesma coisa. A pergunta é, Jesus é rei sobre nós ou não? O cerne do julgamento de Jesus, desde o seu nascimento, que foi debaixo de muita perseguição, confusão, porque não pense que o nascimento de Jesus, ele veio repleto dessa beleza toda que a gente vê pintada nos presépios, porque não veio. Porque foi uma noite extremamente confusa, porque Maria aparece grávida do Espírito Santo, e aí não tem precedente isso. Ninguém tinha ficado grávida do Espírito Santo antes daquele dia. Então imagina como seria se a sua esposa ficasse grávida do Espírito Santo hoje. Você acreditaria? Sua esposa aparece lá, teste positivo, e diz, amor, estou grávida. Aí diz, mas a gente não pode ter bebê, a gente está se protegendo, está fazendo uma série de coisas. Não, mas eu estou grávida e o Espírito Santo diz que é dele. Esse cara não vai acreditar nisso. José teve que passar por essa provação. E ele, como todo homem, também não acreditou. Então, a priori, o que José pensou? José era um cara honrado, né? Então ele pensou, eu vou deixar Maria escondida, não vou fazer alarde, não vou denegrir a imagem dela, eu vou deixar abandonar Maria, mas eu não vou seguir com esse relacionamento. E quando ele estava decidido fazer isso, o Espírito Santo foi e falou com ele, o Senhor falou com ele. Então ele volta convencido de que de fato Maria estava grávida do Espírito Santo. Mas, e aí Natal é esse conflito que a gente vai ter que viver, de acreditar que aquela obra que Ele quer fazer em nós e através de nós, ela vem dEle mesmo, embora seja extremamente conflituosa e fora do padrão. Jesus vai ou não vai ser rei? Jesus vai ou não vai governar a nossa vida? Vamos ou não vamos nos entregar a Ele de coração? Vamos ou não vamos nos submeter completamente a Jesus? O que faremos com Jesus depois que celebramos uma noite de Natal? Comemos, brincamos, nos alegramos. O que faremos com Jesus? O que você tem feito? A gente poderia fazer, eu poderia até propor algo aqui. Se a gente parar para ver como celebramos o Natal passado não, porque o passado foi ontem, né? O Natal retrasado, de ontem para hoje. E como nós nos comportamos durante o ano. O que eu quero dizer nessa noite, de acordo com Romanos 10:9, que nós acabamos de ler, é que Jesus precisa governar a nossa vida, Ele precisa ser o nosso Senhor, nós precisamos nos render a Ele, para que Ele nos governe. Porque a questão é essa, a briga era, Jesus é rei ou não é rei? Ele manda da mesma forma. Se a gente admite que Jesus nasceu, precisamos definir o papel dele na nossa vida. Nós estamos diante de Jesus, o Jesus que nasceu. E qual é o papel que ele exerce na sua vida? Ele é rei
ou ele cumpre um papel secundário na sua história? Quando você precisa, você o procura. Quando as coisas estão difíceis, você vai até ele. Mas ele não te governa, ele não é o seu Senhor, ele não é o seu rei. Se esse for o seu caso, eu queria convidar você a repensar a sua relação com Jesus e o papel que ele exerce na sua vida, para que você possa hoje de coração submeter-se ao senhorio de Cristo e aceitá-lo debaixo do princípio bíblico da salvação. Aceite-o como Senhor da sua vida. Decida hoje dizer: Deus, hoje eu abro mão das minhas vontades e eu entrego-as totalmente ao Senhor, porque a partir de hoje, como eu celebrei o seu nascimento de ontem para hoje, a partir desse momento eu não me governo mais, minha vida é sua. É essa a proposta. Pare de fazer suas próprias escolhas baseado nas suas próprias vontades, decisões e sentimentos. Comece a fazer escolhas baseado no senhorio de Jesus Cristo, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele revelou por meio da sua palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga amém. Então nós precisamos definir quem Ele será na nossa vida. E a gente não pode apenas viver uma vida onde a gente admite e até celebra que Jesus nasceu, mas não lhe damos o lugar de Senhor. Onde nós fazemos festa, às vezes gastamos até o que a gente não tem, o que a gente não pode, naquilo que a gente nem precisa, em nome de um Deus que nem nos governa durante o ano. Não soa estranho isso para você? Não soa falso para você? Para mim soa. Não sei como soa para você. E eu não estou querendo destruir o seu sonho de Natal, mas eu quero só levar você a uma reflexão séria sobre o nascimento de Jesus, para que tomemos e assumamos uma nova postura diante desse rei que nasceu, que foi celebrado por outros 3 reis, que reconheceram o seu senhorio e foram lá e entregaram dos seus melhores presentes, ao descobrir onde Jesus estava, nascido num estábulo dentro de uma manjedoura. Esses reis vão lá e entregam os seus tesouros. E não que Jesus esteja atrás de tesouros. Eu ouvi uma canção esses dias que eu achei maravilhosa, se eu não me engano o nome da canção é O Que os Homens Dizem, que diz assim: para que tesouros se eu me desfiz dos meus? Mas cada vez que eu decido abrir mão de um tesouro, eu revelo quem é minha prioridade, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está nos chamando para um relacionamento onde Ele governe. Sabe, irmão, se eu pudesse dizer uma coisa para você, para resumir essa mensagem, eu diria para você que 2023 seja um ano de governo de Deus sobre a sua vida como nunca houve. Como nunca houve, de entrega ao governo de Deus da sua vida como você nunca entregou. Que Ele decida coisas na sua vida que Ele nunca decidiu. Que Ele determine os marcos como nunca o fez na sua história. Que Ele seja Senhor absoluto e pleno, onde você não dê um passo nem para a direita, nem para a esquerda, sem que Ele diga vá. E se Ele não falar, eu não me movo. Você faz como Moisés: se a sua glória não for comigo, não me faça subir desse lugar. E aí Deus ainda diz para ele nesse texto: Moisés, eu vou mandar o anjo para te abençoar. Ele disse: eu não quero a sua bênção, eu quero a sua presença. Você sabia? Porque Moisés estava lá, tinha que subir, tinha que continuar a jornada. E aí Deus estava chateado com o povo, porque tinha feito, adorado outro Deus. E aí Deus disse assim: Moisés, eu não vou com vocês, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão, eu vou mandar um anjo, e o anjo vai abençoar vocês de maneira poderosa. Sempre que vocês quiserem, vai ter bênção, porque o anjo vai mandar. Sabe o que aconteceria? A maioria de nós aceitaria a proposta. Essa é a verdade, porque a gente não está atrás da presença de Deus, está atrás da bênção dele. E se essa bênção vier por um anjo, para a gente está bom demais, desde que ela venha. Moisés não era esse cara. Eu não estou atrás de bênção, eu estou atrás da sua presença. E se o Senhor não for, eu também não vou. Mesmo que tenha bênção. Presta atenção, Moisés estava dizendo: mesmo com bênção eu não saio desse lugar, porque o que importa é a sua presença e o seu governo sobre a minha vida.
que nós estamos fazendo com a presença de Deus, irmãos? O que nós estamos fazendo com a presença de Deus? Admitimos que Ele nasceu, mas precisamos deixar que Ele governe a nossa vida por inteiro. E devemos tomar uma decisão de fé nessa noite e reconhecê-lo como Senhor, como Rei sobre as nossas vidas. Tão importante quanto celebrar ou crer no nascimento de Jesus é você viver uma vida debaixo desse senhorio. Mas alguns pensam assim, e eu queria propor, existe uma corrente filosófica chamada existencialismo, que fala sobre a angústia do existir. E dentro da angústia do existir, existe a angústia da escolha. E a gente fica sempre angustiado, e aí ele fala até dessa angústia como algo positivo para a vida. Só que Jesus já falava disso muito antes. A gente tem que fazer escolhas na vida. E quando você não escolhe, você já está escolhendo. Toda não escolha é uma escolha. Não, foi o que Pilatos fez. Pilatos tinha todas as evidências, presta atenção aqui, ó. Assim como eu e você, que temos todas as evidências que a gente precisa de que Jesus é rei, a gente prefere ignorar todas as evidências e a gente decide tomar uma decisão meio termo. Vou à igreja, mas deixar Ele governar a minha vida aí já é outra história. Quando Ele diz, ó, você tem que ser submisso, aí não deu muito não. Ó, você tem que amar. Ah, mas tem gente que não dá. Ah, mas você tem que perdoar. Não, mas aí... A gente faz igual Pilatos, a gente lava a mão para Jesus. E diz assim, não, eu não vejo culpa nesse homem, disse Pilatos. Pilatos tentou até convencer os judeus a não crucificar Jesus. Pilatos disse assim, olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, eu não sei por que motivo vocês querem crucificar esse homem. Repensem sobre isso. E aí as pessoas começaram a fazer pressão, crucificam, e gritavam mais alto, crucificam. E aí o Pilatos está ali, ele pensando, eu não tenho outra solução a não ser me abster, me omitir. Mesmo diante de todas as evidências, é o que a gente faz. É que, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui do fundo do meu coração, é o que eu mais vejo acontecendo na igreja dessa geração. É uma igreja que vê os sinais, que sabe que Jesus nasceu, viveu, morreu, que tem as evidências de que Ele é Senhor, mas na hora de se submeter e tomar uma decisão séria a respeito dEle, lava as mãos. Se não, até aqui eu vou, mas daqui para frente, negativo. Eu não sei o que você espera de Jesus com esse tipo de posição. De verdade. Se você quiser as bênçãos, até anjo dá bênção, meu irmão. Mas eu quero te lembrar que bênção não te garante a eternidade. Não te garante passar a eternidade. Porque pensa bem, vou voltar à história de Moisés. Sabe por que Moisés é diferenciado? Porque lá, querido, na glória, na eternidade, no pós-morte, não tem mais bênção. Aquele lugar é para aqueles que amaram a presença de Deus aqui nessa vida. É para quem quis Ele. É para quem quis a presença dEle. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a gente não pode ser só mais um Pilatos na nossa vida, na história da igreja, que passa por Jesus, reconhece a santidade, tem as evidências, os sinais de que Jesus é o Rei, mas não se submete ao senhorio dele. Você vai querer viver esse tipo de vida? Ou você hoje vai dar uma resposta e dizer, não, hoje eu me rendo a Jesus. Eu me rendo a Ele, à vontade dEle, ao querer dEle, para a minha vida. Não faça como Pilatos e se omita e finja que não é com você. Porque é com você. É comigo e é com você. É com a gente. Precisamos tomar uma decisão hoje a respeito do que faremos com Jesus, chamado Cristo, o ungido.
o Filho de Deus, o que nasceu, viveu a vida que era para a gente levar, mas a gente estava afastado no pecado. Pagou o preço pelo pecado que nós cometemos e Ele não cometeu. Diante de todas as evidências, o que você vai escolher? Se a gente quiser, e se nessa noite a gente abrir o coração e realmente deixar que Jesus Ele fale os nossos corações, a gente vai receber uma revelação semelhante a que Pedro teve. Um dia Jesus estava reunido em Cesareia de Filipe com os seus discípulos. Cesareia de Filipe é um lugar de muita idolatria, era um lugar de muita idolatria. Normalmente lá havia templos de vários deuses. E um dia Jesus está caminhando com os discípulos e chega nesse lugar e ele pergunta, acredito que propositalmente, quem as pessoas dizem quem eu sou? Aí um diz que tu é profeta, que tu é Elias, tu é isso e aquilo. E aí ele pergunta, e vocês? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele definiu ali quem Jesus seria para ele. Esse homem viveu por essa revelação, morreu por essa revelação, pregou por essa revelação, sofreu, mas também se alegrou por essa revelação. E nós? O que nós vamos fazer? Que o menino que nasceu se torne o Senhor da sua vida por todos os dias enquanto você viver nessa terra. E esse é o convite dessa noite. Não se relacione com Jesus como se ele apenas tivesse nascido e que ele fosse apenas um fato histórico. Ele é rei. Jesus é rei, irmãos. Jesus é rei. O reino dele não é desse mundo, mas ele é rei. E ele quer reinar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu queria que você nesta noite pudesse no seu coração refletir sobre isso, abrir o seu coração e deixar que ele reine sobre a sua vida. Você pode ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.